Parabéns pela vitória. Rômulo, da Alternativa Esporte. A minha pergunta é a seguinte, Jorge Jesus, por favor. Talvez o grande fantástico dessa vitória, o algo fenomenal, tenha sido a possibilidade de tirar o Inter da sua zona de conforto no próximo jogo. Ou seja, uma equipe que... Tirar a equipe do Internacional da zona de conforto na próxima partida. A equipe do Inter vai ter que sair um pouco desse esquema bem consolidado, marcando bem, deixando um pouco espaço entre as linhas, para talvez ter uma postura um pouco mais ofensiva. Até porque, claro, está perdendo o confronto por 2-0. Eu gostaria que você comentasse sobre a possibilidade de tirar o Inter da sua zona de conforto. E para o Bruno Henrique, realmente incrível a sua fase, saber se depois da convocação para a seleção cresceu ainda mais a confiança e qual sua expectativa para os próximos jogos, lembrando que tem o jogo de volta do Inter, Palmeiras e Santos. Por favor, obrigado. Olha, estou muito feliz pelo momento, né? Isso desde a chegada do Mister, né? Que passa confiança para todos os jogadores, para a gente ali da frente mais ainda, né? Então isso é fruto de trabalho, desde a chegada dele, a equipe tem uma postura bem diferente, isso é nítido, né? A intensidade, a entrega de cada jogador dentro de campo, isso resulta a partida para a gente e a gente consegue fazer grandes jogos. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, parabéns aos jogadores do Flamengo, parabéns à torcida do Flamengo, mais uma vez empurrou a equipa para a vitória, já disse isto mais uma vez, mais que uma vez. Nós no Maracanã começamos o jogo já a ganhar 1-0, com eles a dar-nos esta força. E hoje nós jogamos com um adversário com uma ideia de jogo muito bem concebida, uma equipa que já tem uma ideia de jogo há um ano e pouco, é uma equipa que defende bem, aliás ela ainda não tinha perdido para a Libertadores, há 5 jogos que não sofria golos, e é uma equipa que procura na recuperação da bola poder surpreender o adversário, mas hoje encontrou um Flamengo muito experiente, uma equipa que não entrou em ansiedade, não foi à procura do golo, como costumo dizer, de qualquer maneira, ou seja, sem princípios. Tivemos sempre preparados para a perca da bola. E os jogadores do Flamengo, a pouco e pouco, também estão a crescer e sabem jogar com os momentos do jogo. Foi isso que aconteceu hoje. O Bruno, em 3 momentos decisivos, resolveu 2 e deu outro ao Gabigol para resolver. E ele esqueceu-se. Tínhamos acabado aqui a eliminatória, nada está ganho, dois golos são 2 golos, mas vamos ter que sofrer muito quando jogarmos contra o Inter no seu estádio. Portanto, resumindo e respondendo à sua pergunta, a fase de conforto do Inter, que vai ter que ir à procura da desvantagem de 2-0. Não sei se será uma fase de desconforto, é uma forma deles jogarem, mas de certeza que também tem outras formas de jogar, mais ofensivas. Tem jogadores também com grande nível, avançados, muito criativos, e portanto não ganhamos um jogo, isto é uma eliminatória a 2, falta o segundo jogo. Jorge Jesus, boa noite. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Tivemos hoje o Flamengo sabendo jogar uma Copa Libertadores, né? Fazer o seu resultado dentro de casa. Não tivemos nenhum mandante ganhando nas quartas de final da Copa Libertadores. O Boca ganhou de 3-0, Palmeiras ganhou fora de casa, o Flamengo ganhou dentro de casa, com a força da sua torcida. Tem o fator gol fora de casa, aqui tem na Copa Libertadores, na Copa do Brasil não mais, somente na final. Eu queria te perguntar isso, a importância desse resultado, sabendo que tem esse fator gol fora de casa, e do Flamengo que soube hoje, né, jogar de uma forma que não caísse na pilha dos jogadores
né, do Inter. O Flamengo conseguiu se manter calmo, buscar o resultado. E para o Bruno Henrique, né, uma pergunta sobre esse entrosamento já com o Gerson, que todo jogo está saindo alguma coisa bacana entre os dois. Olha, como eu falei, isso é treinamento, né? Você sempre faz algumas triangulações, uns posicionamentos, né? Que deixa a gente ali da frente bem tranquilo, né? Para fazer jogadas, para poder ir para cima. Então, nós temos um ataque com muita qualidade, né? Jogadores rápidos, que com a bola conseguem fazer coisas que nos dá benefício, que é o gol, né? Então, acho que esse é o posicionamento que eu coloco. Você sempre deixa a gente bem à vontade ali na frente para poder criar jogadas, porque a gente tem jogadores de grande qualidade ali na frente. Esqueci-me da tua pergunta. Sobre a importância do gol, não ter tomado o gol aqui, ter o gol qualificado. Sim, nestas competições, Libertadores e Champions, né? Foi isso que eu na primeira intervenção falei e elogiei a equipa. Hoje fomos uma equipa muito experiente. Tu, para jogares numa Libertadores, numa competição que é mata-mata, como vocês dizem, tu não podes entrar em stress. E a equipa hoje do Flamengo nunca entrou em stress. Foi uma equipa sempre muito sólida no ponto de vista defensivo. Foi sempre uma equipa que sempre teve a bola, soube criar os seus momentos para criar as situações de finalização, até ao momento que fez 2 golos e como eu disse, podia ter feito o terceiro. Estamos a crescer de jogo para jogo. Os jogadores cada vez mais têm a consciência daquilo que nós tentamos passar no jogo, aquilo que treinamos durante a semana. Como o Bruno disse, tenho o privilégio de ter uma linha da frente, jogadores com muita criatividade e com muita mobilidade e com muita velocidade, onde estamos a criar alguns automatismos. Por muito que as equipas defendem bem, nós, pelo menos durante o jogo, 1 oportunidade, 2 oportunidades de gol conseguimos criar. Normalmente conseguimos criar e marcar. Aí vai ser este o nosso caminho. Boa noite, Jorge. Raiane Meirelles, da Rádio Ativa FM. Eu queria te perguntar sobre o Ilharão. Ele que chegou a ser questionado aí por parte da torcida, você continuou dando oportunidades para ele, ele cresceu muito durante a temporada e aí levou o 3º cartão amarelo, não vai jogar a próxima partida diante do Inter. Eu gostaria de saber como que vai ser o esquema e o quanto isso te preocupa. Bom, em relação ao Arão, não sei qual era a forma de olharem para a qualidade do Arão. Eu sempre olhei o Arão, antes de ser treinador dele, achei sempre que era um jogador com muita qualidade. E depois de o começar a trabalhar com ele, ainda tive mais a certeza disso. Ele está a jogar um futebol de alto nível, muito competitivo, é um motor, como é o Coelhar, são 2 jogadores que estão 90 minutos numa rotação sempre muito alta. E ele tem justificado toda a sua competência nos jogos que tem jogado desde que nós chegamos. O facto de ele não poder jogar o próximo não, porque o próximo jogo é para o campeonato, não é? Mas o segundo jogo lá contra o Inter, contra o Internacional, mas nós também temos jogadores naquela posição que nos dão algumas garantias e nós temos um plantel com qualidade para poder suportar algumas situações que já tivemos muito piores. Hoje o Caio entrou, fez, na minha opinião, um jogo estrondoso. E portanto, o próximo jogo que é para o campeonato, é isso que eu tenho que pensar, qual é a equipa que eu vou lançar no jogo. Como faço todos os jogos, mudo sempre 4, 5 jogadores e aí vai ser igual, de forma que a equipa não perca a qualidade, a intensidade, porque queremos continuar encostado ao primeiro classificado, como vocês sabem é o Santos,
e portanto não queremos perder pontos, e por isso temos que nos preparar para irmos no próximo jogo jogar fora e vencê-lo. Bruno Henrique, boa noite, parabéns pela convocação primeiro e pelos 2 gols que você fez hoje. No primeiro tempo você deu 2 chutes próximo e Marcelo Lomba fez 2 defesas. No segundo tempo foi mudado, houve a mudança no Flamengo. O Jorge mudou o Flamengo, tirou o Arrascaeta e botou o Gerson. O que isso significou para você? Que você se movimentou mais, o Everton Ribeiro, você fez 2 gols com a presença do Gerson, já que o Arrascaeta hoje não estava muito bem, já que poderia até não ter jogado. Mas acabou jogando, não jogou muito bem, foi substituído. Eu queria que você falasse essa mudança e pelos 2 gols que você fez naquela movimentação na defesa do Inter, que ficou 550 minutos sem sofrer gols. Obrigado. Olha, acho que depois com a entrada do Gerson, né, o Mister colocou um novo posicionamento, né, e o Gerson jogando pela esquerda, depois foi para a direita, o Everton pela esquerda, depois eu joguei pela esquerda também, por dentro. Isso é o que a gente sempre treina, né? A gente pode fazer esse rodízio ali na frente, né? Isso dá total confiança para a gente poder movimentar, porque assim a gente consegue as infiltrações dos jogadores, né? O Arão fez o gol assim no jogo contra o Grêmio, né? Os jogadores preocupam bastante com a gente ali da frente e esquecem de outros, né? Então, nesses jogos assim, com grandes equipes, os jogadores do Inter sempre vinham à caça, né? E a gente começou a se rodar ali na frente, criando dúvidas neles, porque eles sempre, o jogador que está mais próximo, ele sempre sai na caça. E quando o Gerson foi pelo lado esquerdo, teve pelo lado direito, o Gabi sempre fez um segundo avançado, jogando de 10 ali, vindo de trás, né? E a equipe deles já não estava acompanhando, já não estava entendendo o que a gente estava fazendo. Isso foi abrindo os espaços e os jogadores que a gente tem com muita qualidade, mais uma vez, conseguem dar passe, tem uma visão de jogo muito grande. E isso a gente consegue perceber e por isso a gente conseguiu fazer os gols. Boa noite a todos. Renan Moura da Rádio Globo CBN. Primeira pergunta para o Bruno, não sei se você sabia, mas o Tite estava hoje aqui no Maracanã, observando principalmente você pela convocação, né? E sem modéstia, Bruno, queria saber se você considera hoje o ataque do Flamengo formado por você e o Gabigol o melhor do Brasil. E para o Jorge Jesus, queria saber um pouco sobre o trabalho que tem sido feito com o Centro de Excelência e Performance do Flamengo. Como tem sido esse trabalho com os médicos do clube, para saber até que ponto o senhor pode colocar um atleta em campo ou não, mediante até a situação envolvendo o Gabigol. Se o jogo fosse em Porto Alegre, o senhor levaria ele ou esse tempo de recuperação maior até a hora do jogo aqui no Rio de Janeiro pesou para poder contar com o Gabigol? Olha, não sabia, né, que o Tite estava aqui, estou sabendo agora, mas fico feliz mais uma vez de poder corresponder. Então, acho que o Flamengo contratou jogadores para crescer, né, para ganhar títulos, né. Então, o Gabriel tem uma experiência muito grande, o Arrascaeta, o Gerson, todos os jogadores que o Flamengo trouxe na contratação, acho que é pela crescência do Flamengo, né? Então, não sei dizer se o Flamengo hoje é o melhor ataque, mas a gente faz mais gol, mas a gente está conseguindo corresponder, né? Toda a expectativa que a gente continue assim e no final que a gente vai ver, né? Se isso pode se dizer que o Flamengo é o time que faz mais gol nos campeonatos. Bom, a sua pergunta é uma pergunta curiosa e penso bem colocada. Eu tenho o privilégio de ter um departamento clínico com muita qualidade, onde tomam decisões
em conjunto comigo, com uma segurança muito grande em relação a algum jogador, que nós possamos jogar no limite do risco. Foi isso que hoje aconteceu com o Gabigol, já aconteceu com mais jogadores, também com o Arrascaeta, e está-me a faltar agora, e com o próprio Diego, numa altura que ele também teve um problema muscular. E portanto isso é uma mais-valia para qualquer treinador e para qualquer equipa. E como você disse e perguntou, é exatamente isso. Eu dou-me feedbacks em relação às capacidades físicas dos jogadores. Como vocês sabem, temos jogado agora com este jogo mais um jogo passado 3 dias, e dão-nos sinais. É evidente que os sinais que nos dão não é uma situação com toda a certeza, mas porque a nossa experiência, depois de vendo o jogador no campo, também conseguimos perceber qual é o momento que o jogador atravessa em termos de estar fatigado, de estar carregado fisicamente, emocionalmente, e tudo isso são dados que nos têm passado, que o doutor me passa, que eu tomo decisões. E hoje você disse bem, se o jogo tem sido em Porto Alegre, eu não levava o Gabigol, mas como foi aqui no Rio, foi muitas horas. Nós hoje treinámos de manhã, trabalhei com o Gabigol, ele deu um feedback muito bom, o médico também, o médico deu, ok, é o nosso jogo de arriscar, vamos arriscar. Jogou, acho que não se ressentiu de nada, pelo menos até o jogo ter acabado não tive essa informação, e estamos muito felizes por isso. Boa noite, Rodrigo Matos, do UOL. Pergunta para o Jorge Jesus sobre a opção pelo Everton Ribeiro no início, né, tirando o Gerson, que vinha jogando costumeiramente, né, no time, e um pouco sobre o que o Bruno Henrique estava comentando, que a gente vê os jogadores do Flamengo trocando muito de posição, né? O Gerson entrou na esquerda, foi para a direita, o Everton jogou quase em todas as faixas. Como que é feito a movimentação, como que você treina a movimentação para o time não perder organização, apesar dessa flutuação constante, né, dos jogadores? Bom, é aquilo que eu também já respondi, ou seja, os nossos jogos são um pouco o espelho daquilo que a gente faz durante a semana. Portanto, tu tens que sentir que no jogo aquilo que tu trabalhas durante a semana entra, porque senão o treino não tem objetividade. Se tu não consegues meter no jogo aquilo que fazes durante a semana, do ponto de vista defensivo e ofensivo, e nós temos jogadores na frente, ou seja, não só os centroavantes, como os jogadores que jogam com mais nas alas, são jogadores muito criativos, são jogadores que procuram muito o espaço interior, e nós procuramos, face às características individuais de cada um, procuramos-lhes dar um trabalho coletivo, um trabalho onde todos sabem o que é que estão a fazer, em função de quem tem bola e de cada movimento que eles possam executar. Eles, como têm muita qualidade, é fácil. Podia ter estas ideias, mas se não tivesse jogadores com este talento não dava nada. E portanto as coisas tornam-se mais fáceis. Fez-me uma segunda pergunta, que foi da mudança da inclusão primeiro do Everton. É assim, eu pensei bem antes de lançar o Everton, o Gerson, mas como olhei para os 3 jogadores do Inter e sabia que eram 3 jogadores, muitos jogadores de marcação e menos jogadores de organização de jogo, e eu procurei jogar com um jogador mais ofensivo ali, que é o caso do Everton em relação ao Gerson, jogar contra um pivô defensivo, que foi o primeiro volante deles, contra praticamente o nosso segundo avançado. Foi, no princípio, nos primeiros 30 minutos, o Everton, se vocês aperceberam-se, nós
Depois disso mudámos com a equipa taticamente. E foi isso. A minha opção foi exatamente ter um jogador mais ofensivo no 3 do meio campo, porque eu joguei com o Everton na primeira meia hora por dentro. Boa noite, Jorge Jesus. Que eu sou a direita, William Godoy, Mídia Esportes. Jorge, 2/3 da partida foram de muita imposição, de força, muito físico, e acabou, por consequência, igualando as duas equipes. Eu gostaria de saber como se transforma, como se muda esse roteiro de imposição física para a imposição técnica, que até seria, sobretudo, de maior interesse para o Flamengo. Os jogadores do Flamengo sabem que todos os jogos, as equipas que jogam connosco fazem-nos uma marcação muito, muito agressiva. Do ponto de vista tático, de forma que os nossos jogadores não possam ter espaço nem tempo a jogar. E os jogadores do Flamengo têm vindo a adaptar, porque nós temos passado a mensagem que tu tens que ter a mesma intensidade e a mesma forma de pensar quando o teu colega, neste caso o teu adversário, entra dentro de ti, ou quando tu entras dentro do teu adversário. Tens que ter essa competitividade, e numa liga e numa taça de Libertadores isso é constante. As equipas fazem isso. Nós tivemos no primeiro jogo no Equador com o Emelec, fomos surpreendidos nisso. Isso foi também uma aprendizagem que os jogadores, os jogadores e o treinador do Flamengo aprenderam facilmente qual é o nosso caminho. Aqui no meio, Aline Nastari, do Esporte Interativo. Primeiro, Jesus, mais ou menos na linha do que o Renan perguntou em relação ao Gabigol, queria que você dissesse pra gente qual foi o momento exato que você soube que teria o Gabigol para essa partida. Eu te pergunto isso porque, como o nome dele não saiu na lista de relacionados, começou-se a gerar muitas especulações, que fazia parte da sua característica, que você já fez isso em Portugal, de blefar em alguns momentos, enfim. Então eu queria saber se teve essa sua intenção em algum momento, ou se você descobriu realmente em última hora que teria o Gabigol. Pro Bruno, a gente ficou olhando, procurando seus números antes, agora no fim do jogo, e a gente percebeu que você chegou a 18 gols, que é a mesma marca do seu melhor ano na sua carreira, em 2017, com 53 jogos, né? Um número de jogos muito maior do que hoje. Você tem uma história muito peculiar, muito pessoal, assim, né? Que emociona até, de quase ter parado de jogar. Como é que você olha com esse ponto de vista para a sua carreira hoje? Você conseguiu dar a volta por cima, está vivendo talvez o seu melhor momento convocado para a seleção brasileira. O que isso representa para você? Olha, acho que isso representa muita coisa, né? Envolve muita coisa. Como você acabou de falar aí, tive no meu melhor ano em 2017, né? Onde eu fui lembrado pelo Tite, e em 2018 tive a minha pior lesão na minha carreira. Então, olhar para trás hoje, acho que posso dizer que eu sou um cara vencedor, porque isso aconteceu com o Tostão, né? E ele parou de jogar futebol por esse mesmo motivo que eu tive. E eu, com a minha persistência, com o apoio da minha família, os médicos, todos os médicos que eu passei, sempre falou que eu poderia voltar e jogar futebol. E isso eu nunca escondi, né? O meu desejo, que era voltar a jogar em alto nível. E graças a Deus hoje eu estou podendo desfrutar desse grande momento, né? Fazendo o que eu mais gosto, que é jogar futebol. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por ter me dado uma nova chance de seguir a minha carreira. Bom, em relação à sua pergunta do Gabigol, como vocês sabem, no último jogo em Brasília contra o Vasco, o Gabigol saiu
fatigado, a queixar-se daquela lesão que ele teve, que fez com que ele tivesse fora 2 jogos. E o jogo quarta-feira, que foi o caso de hoje, portanto poucos dias para poder recuperar o jogador. O departamento clínico do clube fez um diagnóstico que não o tirou do jogo, mas também disse-me que até a última hora, até o último momento, ele podia entrar no jogo. Que os primeiros 2 dias não fazia treino connosco, só fazia treino connosco ou no dia do jogo, foi o caso, como nós treinámos, não é? E que em função disso poderia ter mais alguma certeza o departamento médico e o jogador. E foi isso que nós fizemos. Hoje no treino da manhã ele deu-nos indicações positivas. O médico do clube arriscou, disse: ok, isto é um jogo para jogarmos no risco. Se ele tiver que se lesionar ou se tiver que ficar agravar a lesão, vamos os 3 arriscar, o jogador, o treinador e médico. E foi isso que combinámos os 3. E eu, no momento certo e na hora certa, achei que devia meter no jogo, porque ele tem uma forma de jogar com o Bruno que é muito importante. Os dois, eles conhecem-se muito bem, já estão a jogar um com o outro, não digo de olhos fechados, mas pelo menos com o olho já está fechado, ainda não tem os dois. E estão a fazer uma combinação muito bonita, e eu achei por bem que valeria a pena o risco. Como eu lhe disse, já respondeu um colega seu, ainda não tive nenhum feedback que ele tivesse ressentido durante o jogo. Eu até houve uma parte do jogo que eu disse: como é que tu estás? Estás bem? Eu disse: não, mister, estou bem, não tenho problema. E portanto isto só se consegue fazer quando tu tens um departamento médico com muita qualidade, que é o caso do departamento médico do Flamengo. Jesus, boa noite, Renato Sena, do Jornal Destaque. Seu segundo jogo de Libertadores dentro do Maracanã, e eu queria saber se você conseguiu sentir uma aura diferente dentro e fora de campo dessa competição. Repara, eu sou um treinador que estou habituado a jogar Champions no meu campo, no campo do Real Madrid, no campo das Juventus, dos maiores campos do mundo e da Europa. Agora o Maracanã é diferente para melhor. Os adeptos são mais apaixonados, têm uma forma de apoiar a equipa durante os 90 minutos. Como eu disse, nós, quanta vez que jogamos no Maracanã, antes de começar o jogo, já estamos a ganhar 1-0. Mas a minha forma de estar no jogo é uma forma relativamente normal, porque estou habituado a jogar nos maiores estádios do mundo. O único estádio do mundo que eu considero que ainda não joguei nem treinei foi no Bombonera, porque já tive todos e agora tive a felicidade de treinar o Flamengo, que me deu a possibilidade de estar num estádio mítico no mundo, numa equipa conhecida no mundo, e portanto já só falta aí jogar com o Boca, não sei se é para a Libertadores lá na Bombonera. Professor, logo aqui atrás, André Galindo, do Grupo Globo. Me permita voltar ao tema Gabigol. O senhor já explicou que foi uma questão clínica, que optou-se pelo risco, que ele treinou logo cedo. Minha dúvida é de quem foi a decisão de retirá-lo da lista de relacionados, e a lista de relacionados implica que o jogador está concentrado. O Gabigol concentrou com os demais jogadores? Uma segunda questão, aí é somente uma curiosidade. Antes do primeiro gol do Bruno, o senhor chamou o Berril, que já estava próximo de entrar. Quem que o senhor pensou em tirar naquele momento? Quando eu chamei o Berril, estava 0-0. Foi o primeiro gol. Eu ia à procura, ia jogar mais um pouco no risco. Ia tirar um jogador
ia puxar o Bruno mais para o lado onde ele está habituado a jogar na esquerda. O Berry tem treinado comigo desde que eu cheguei muito como centroavante, porque ele é um jogador possante, é um jogador que não tem muita técnica, mas é um jogador muito possante, muito rápido, e penso que a posição dele vai ser essa no futuro. E ao meter com o Gabi, e ia ficar com o Bruno mais aberto na esquerda, porque eu olhei para as características do jogador que estava, o lateral direito da equipa do Inter, olhei para o jogo dele e percebi exatamente que eu não ia correr risco nenhum. Não vou dizer o que é que eu pensei, senão começo a saber muito. Mas percebi que a característica do lateral direito do Inter Milão ia deixar sempre o Bruno descansadinho em situação ofensiva. Ia fazer isso, mas como o golo entrou naquele momento, esperei pelo jogo, como a equipa toda ela esperou pelos momentos certos para fazer golo, eu também esperei com eles os momentos certos para fazer as modificações. Às vezes nós temos de sorte, sai bem, outras vezes a gente pensa que as coisas vão sair bem e não sai, mas o que é importante é tu teres consciência sempre que fazes uma alteração, teres a consciência que vais fazer para que ela possa melhorar. E foi isso que eu ia tentar fazer e acabei por não fazer, porque o Bruno, felizmente, fez logo 2 gols em poucos minutos. O Gabigol, repara, nós treinamos hoje de manhã, portanto, eu, só para vocês perceberem, se calhar vou começar a fazer isso, não sei. Eu em Portugal só dava a convocatória no dia do jogo, exatamente por causa disso. Porque eu treino, quase sempre treinamos no dia do jogo. E depois do jogo é que eu dou a convocatória. Aqui no Brasil tenho dado na véspera, se eu tenho feito isso, não havia problema nenhum. Era tudo normal. Ele se concentrou? Como é que... Desculpa? Ele se concentrou, dormiu com os demais jogadores lá na concentração? Ele se concentrou. Jorge, Sérgio Lobo, Grupo Globo. Eu queria saber de você o seguinte: no primeiro tempo, por vários momentos, o campo de ataque do Flamengo ficou com 21 jogadores, inclusive os seus zagueiros ocupando o campo, no caso defensivo do Internacional, apenas o goleiro Diego Alves. E o Flamengo trabalhando a bola, buscando espaço e batendo no bloqueio que foi criado pelo time gaúcho. Na sua visão, o que é melhor para furar esse tipo de bloqueio? É o talento individual para furar esse tipo de bloqueio, ou é essa insistência que o Flamengo até tentou, mas não conseguiu no primeiro tempo furar? É as duas coisas. Isso é que é a qualidade da equipa do Flamengo, ofensivamente, porque é uma equipa muito criativa individualmente. Os jogadores têm uma criatividade que em qualquer momento eles individualmente podem criar uma situação de golo. E também a sua movimentação, a forma como a gente treina durante a semana para lhes dar ainda cada vez mais criatividade coletiva. E é isso, um pouco, é o treino. Eu acredito que tu só podes jogar bem se treinas bem, não acredito que quem treine mal jogue bem. E portanto, nós andamos à procura da perfeição, sabendo que é difícil de uma equipa ser perfeita a 100%. Mas trabalhamos para ela, trabalhamos com uma exigência muito alta do ponto de vista técnico-tático. Tenho um grupo fantástico que está a acreditar muito naquilo que se está a fazer, porque senão eles não acreditarem, não tens hipótese. E portanto as coisas estão-se a tornar mais fáceis. Jorge Jesus, boa noite. Brandon Klein do foxsport.com.br. No fim dessa noite, saiu uma notícia em Portugal, não sei a pronúncia correta, mas da SIC Notícias, um canal de televisão, o SIC. O jornalista chamado Rui Santos, ele diz que ele crava que você não vai renovar com o Flamengo e que sua passagem pelo Flamengo dura somente nesse ano por causa da questão da violência. Se você quiser, eu li exatamente o que ele falou aqui. Eu queria saber se essa notícia chegou até você, se procede ou não. Até agora eu não tive conhecimento de nada. Não vou comentar uma coisa que não fui eu que falei.
estás a dizer que foi em Portugal um jornalista, portanto não vou comentar coisas que não... Eu a falar é uma coisa, sou responsável pelo aquilo que digo. Outros a falarem daquilo que pode acontecer comigo, não comento. Obrigado, Mister. Obrigado, senhores. Boa noite.